Tudo bem, irmãos? Abra sua Bíblia, Colossenses. Colossenses, capítulo... 1 aos Tessalonicenses, me perdoem. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, para a leitura do versículo 2. 1 aos Tessalonicenses 4, verso 2. Eu quero pedir a você que ore pela nossa irmã Elza Bodri. Precisou passar hoje no hospital, ia fazer uma transfusão de sangue. Orem por ela. Orem também pela irmã Cida Costa. A irmã Cida é muito fiel. Ela é avó do nosso irmão Léo. Ela tem sofrido, irmãos, com uma sinusite muito forte. E já há dias ela não consegue vir à casa do Senhor. E sabemos que ela está sofrendo por isso, porque ama a Deus, a comunhão e estar nos cultos. Então vamos lembrar em oração destas irmãs. Versículo 2, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Perseverai em oração, velando nela com a ação ou ações de graças. Irmãos, é Colossenses mesmo. Eu estou usando uma outra Bíblia hoje, e ela, aqui está 1 aos Tessalonicenses. Eu olho no meu esboço, Colossenses, aqui está 1 Tessalonicenses. Falei, vou obedecer a Bíblia, né, que é melhor, mas é que está no lugar errado. É Colossenses mesmo. Capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Visita, meu Deus, te pedimos. Irmã Cida, visita, Pai, em nome de Jesus, a irmã Elza. Peço, meu Deus, pelo pai da irmã Laís Helena, que está agora, neste momento, no Hospital Pedreira, que o Senhor também visite o teu filho. E visite a todos nós, meu Deus, com a tua palavra. Se o Senhor não falar conosco, de nada adiantará estarmos aqui. Portanto, pedimos que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, fale, que o pregador fale nada, que o Senhor fale tudo, em nome de Jesus, amém. Assentem-se, irmãos, por favor. Duas coisas estão em extinção na igreja mundial, nas igrejas de Cristo espalhados pela face da terra. Primeiro, escola bíblica dominical está em extinção, está acabando. Em igrejas que não têm mais escola bíblica dominical, ou mudaram o horário, não vamos mais fazer de manhã, vamos fazer à tarde. O número é pequeno, é diminuto. As pessoas não perseveram mais em ler a Bíblia e por isso não tem fome de aprender da Bíblia, porque quem lê a Bíblia tem dúvidas, quer aprender mais, quer se aprofundar no ensino da Escritura. Segunda coisa, em extinção nas igrejas. Culto de oração. Algumas igrejas já não têm mais culto de oração. Igrejas fecham às quartas-feiras. Igrejas, às vezes, têm um número tão pequeno. Às vezes é o pastor, a esposa e os filhos. Às vezes, uma meia dúzia de 2 ou 3 pessoas no culto de oração. E nós agradecemos a Deus pela vida desta igreja, e tem uma escola dominical forte, e continuará tendo até a volta de Jesus. E tem um culto de oração pungente, um culto de oração forte. Irmãos, às vezes a gente lamenta, assim, dizendo, estamos lá batalhando para ter 150 na escola dominical, ou melhor, no culto de oração, aí nós temos 110, 120, às vezes 108, e aí os colegas pastores dizem, quê? Tem esse número todo no culto de oração? E vocês querem mais? No culto de oração da minha igreja é 6, 7, 4. Mas nós queremos mais, irmãos, porque podemos fazer mais. E nós agradecemos a Deus, porque isso não é mérito da igreja. É, na verdade, o trabalhar de Deus no coração dos crentes, para se aprofundarem na Escritura e também na vida de oração. A oração não pode prescindir da gratidão. Oração não pode abrir mão da gratidão. Gratidão tem que fazer parte do nosso discurso em oração, porque oração não é só petição,
oração é também gratidão. Há crentes que estão tão viciados em pedir, que até quando a proposta do púlpito no culto de oração é de gratidão, ele pede. Ele agradece, agradece, agradece e pede. Ou ele começa pedindo para depois agradecer, quando a proposta era apenas e tão somente agradecer. Oração não é só um veículo de petição, de clamor, de rogo, mas oração é também um veículo de gratidão. E a Bíblia está repleta de exemplos de gente que orou sem nada pedir, apenas agradeceu. Acho linda a oração de Jesus em João, capítulo 11, versículo 41. Diante do túmulo de Lázaro, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Jesus começa uma oração que vai culminar na ressurreição de Lázaro, mas ele começa agradecendo. Ou seja, a gratidão faz parte do conteúdo, eu diria até essencial, das nossas orações, e o conteúdo essencial das orações que transformam. Gratidão não é só, ou não é apenas palavras que nós dizemos a Deus, agradecendo, mas gratidão é, acima de tudo, um estilo de vida, uma maneira alternativa de viver. Nós poderíamos fazer, irmãos, um teste na nossa vida, passar um dia sem reclamar. Consegue? Muita gente é reprovada nesse teste. Um dia sem murmurar, um dia sem questionar, um dia sem reclamar, um dia só agradecendo. É um estilo de vida, é uma maneira alternativa de se viver. Colossenses capítulo 3, versículo 15, está aí, volte uma página. Colossenses 3,15, Paulo diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações, vamos ler juntos? E sede agradecidos. Sede agradecidos, ou seja, viva agradecendo, persista em agradecer. Foi isso que Paulo disse em Colossenses 4, versículo 2. Ele diz: perseverai em oração. Ou seja, mantenha uma vida de oração. E ele reforça esse ato de perseverar quando diz: velando nela, na oração. Velando ali é vigiando. É vigiando a você mesmo para não reclamar. É vigiando a você mesmo para não pedir. Velando nela com ações de graças. Orações, ou melhor, gratidão é um estilo de vida, e orações que agradecem, elas refletem um coração que persevera e que vela, vigia em oração. 3 imperativos a uma vida que ora com gratidão. Primeiro imperativo é ordem. Primeira ordem, primeiro imperativo: agradeça antes dos problemas. Alguém dirá: peraí, pastor, mas existe vida que não tenha problemas? Eu não disse isso. Mas você sabe que a nossa vida, a vida humana, é feita de ciclos, de fases. É igual a igreja. Tem a fase das mulheres grávidas, aí é 1, 2, 3, vai pipocando mulher grávida. Tem a fase das conversões, quase todo domingo conversão. Tem a fase das brigas, das desavenças. Na igreja tem. Fases difíceis, os irmãos não estão suportando um ao outro. Tem a fase do amor, tem a fase da comunhão, tem a fase do vai lá em casa comer pizza. Tem a fase que as pregações, elas são arrebatadoras. Tem aquelas fases que as pregações não são lá muito boas, não. Igreja é feita de fases, a vida é feita de fases. E existem fases na vida da gente, que o livro de Atos chama de
tempos de refrigério. É aquele calor escaldante das dificuldades e de repente você encontra um copo d'água e você... Aí daqui a pouco esquenta de novo. E você vai para o fogo das dificuldades, das provações e dos problemas. Então tem épocas que não é que não tem problemas, os problemas são mais tranquilos. É um menino que está muito danado, está muito perguntando por que toda hora a criança, aquela fase. Esses são os problemas. Mas no geral as coisas seguem uma normalidade. A bonança sempre precede a tempestade. A tempestade vem sempre depois da bonança. Depois a bonança virá, mas ela vem antes de uma grande tempestade. Agradecer antes dos problemas nos possibilita desenvolver e cultivar um espírito grato. Por que é tão importante agradecer antes dos problemas? Porque geralmente na bonança nós nos esquecemos de agradecer. Geralmente nos tempos de refrigério nós esquecemos de agradecer. Aquela média aritmética dos 10 leprosos, ela reflete a vida. 10 foram curados, só um voltou para agradecer. A maioria das pessoas não agradece, nem os crentes. Às vezes tem situações na lista de oração que nós oramos por meses, o problema já foi resolvido. Às vezes a gente precisa dizer, irmãos, se alguma coisa mudou, fala com a gente, aí alguém lembra de agradecer. Pastor, aquilo lá, pode tirar, eu acabei esquecendo, mas já se resolveu. Geralmente na bonança nós não agradecemos, geralmente nós esquecemos. E aparentemente, Davi escreveu o Salmo 103, pastor Carlos Júnior leu aqui, em tempos de bonança. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, que sara as tuas enfermidades, que redime a tua vida da morte, que te coroa de graça e de misericórdia. Bendize a minha alma ao Senhor. Jesus, na instituição da ceia, Mateus capítulo 26, verso 26 e 27, a palavra de Deus diz, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, e tomando o cálice e dando graças, ele agradeceu, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. O que isso tem a ver com agradecer antes do problema? Tem tudo a ver. Porque naquela mesma noite da instituição da ceia, Jesus seria preso para sofrer o seu martírio, a sua morte, o seu sacrifício na cruz, no dia seguinte. Antes do problema, Jesus está agradecendo. Pelo quê? Pelo pão e pelo vinho? Não. Pão e vinho são símbolos do corpo e do sangue de Jesus, o corpo que é partido, ou foi partido por nós, o suco ou o vinho, que é símbolo do sangue que foi derramado por nós, o cordeiro que se derramou e se entregou na cruz por nós. Aquilo Jesus estava agradecendo a Deus antes do problema, agradecendo porque Ele haveria de entregar-se de corpo e alma pelos nossos pecados e por amor a todos nós. Agradeça antes do problema. Cultive um estilo de vida de agradecer. Segundo imperativo, agradeça durante o problema. E essa é a parte mais difícil da gratidão. Agradecer na bonança é difícil, mas não é tão difícil quanto agradecer no meio da dificuldade, porque só pela fé, irmãos,
é que nós encontramos razões para agradecer no meio do problema, durante o problema, no meio da crise. Havia um pastor na região de Campinas, batista bíblico, o pastor Clarete, era um homem de Deus. Ele e sua esposa estavam em viagem de carro. E alguém desgovernado veio na contramão, ele foi desviar, o carro capotou, e irmãos, o carro amassou todo, eles desmaiaram, os bombeiros chegaram, e com aquelas serras, tiraram eles das ferragens, pastor Clarete já estava morto. E a sua esposa ali, os bombeiros tentando tirá-la das ferragens e ela louvando a Deus, cantando um hino a Deus. Toda ensanguentada, machucada, ferida e cantando louvores a Deus com o marido morto ao lado dela. Dias depois, ela faleceu. E eu sei disso porque esse foi o relato dos bombeiros para a família. Eles disseram: nós nunca vimos uma coisa dessa. Nós falamos, ele já está morto, e ela cantando louvores ao Senhor. Ela não estava em estado de choque. É que o crente tem em Deus toda a possibilidade, todo o potencial para agradecer no meio da crise, da dificuldade, da tribulação, do problema da morte. Porque ele crê que é um Deus que cuida da sua vida no meio das adversidades. Como é que se faz isso? É cultivando uma vida com um estilo de gratidão. É como uma poupança que você vai depositando, a poupança da gratidão. Você vai depositando ali nos tempos de bonança, nos tempos de refrigério. Para que na hora da dificuldade você tenha fundo suficiente para lançar mão dele e dizer: eu te agradeço, Senhor. Que loucura é essa, pastor? Onde é que está isso na Bíblia? Atos capítulo 16, verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Esses servos de Deus estavam presos por amor a Cristo, mas não estavam presos à amargura, à murmuração, ao descontentamento, ao questionamento: Senhor, por que eu, fazendo a tua vontade, estou aqui preso? Não. Eles oravam a Deus e cantavam louvores para a glória de Deus. Esse povo tinha no coração uma reserva de gratidão. Eu me lembro quando o pastor Paulo Arantes morreu, lá aqui no cemitério de Campo Grande, sua esposa irmã Márcia, seus filhos se reuniram, eles se abraçaram enquanto o corpo do pastor Paulo descia a sepultura, e eles começaram a cantar louvores a Deus, irmãos. Por isso agradeça durante o problema. Não murmure, não questione. Não pergunte a Deus os porquês, mas agradecer é um ato de fé. Eu sei que a gente não pode agradecer quando o pecado foi nosso, que ocasionou aquele problema. Nós devemos nos arrepender. Mas se é uma situação traumática, calamitosa, dramática, que nos acometeu, sem que nós tivéssemos feito nada para contribuir para aquilo, não é fruto do nosso pecado, da nossa desobediência, mas da nossa fidelidade e obediência, agradeça a Deus. Porque é uma grande oportunidade para você mostrar para as pessoas como é que um crente é crente na hora da tribulação. Por isso Paulo responde a Jesus e aos crentes de Corinto, em 2 Coríntios 12, verso 9, quando Jesus diz: não vou responder, não vou tirar o espinho da sua carne. Ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite
o poder de Cristo durante a tribulação e o problema. Esse homem tem a capacidade de dizer: o Senhor não vai fazer o que eu te pedi, Senhor. Então, louvado seja o teu nome. Eu agradeço o Senhor, então, por tudo, até por esse espinho na minha carne. Dói, me prostra, me põe lá no chão, mas é assim que o Senhor me faz forte. Por isso Jó, capítulo 1, versículo 21, disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele agradeceu. Perdi o emprego, é realmente chato, mas louvado seja Deus por tudo. Você tem que ter esse mecanismo de defesa, ou você enlouquece, ou você se deprime, ou você desanima. Tenha reservas de gratidão no coração e lute contra a murmuração em nome de Jesus. Perdeu o ônibus? Senhor, eu não sei porquê. Eu vou talvez me atrasar, mas louvado seja o Senhor por todas as coisas. Agradeça antes do problema. Agradeça durante o problema. E agradeça depois. Essa é a parte mais fácil, não é? Nós temos visto, irmãos, tanta gente ingrata nesse mundo. Impressionante. Ingrata para com quem o ajuda, o humano que ajuda, é ingrato. Alguém aqui já ajudou alguém, estendeu a mão, foi amigo, passou o tempo, camarada, puxou o teu tapete, te apunhalou pelas costas. Tem alguém assim? Foi ingrato com você? Olha lá, isso não é incomum. Eu nem vou levantar as mãos, porque me faltaria mãos. Agora imagina para com Deus. Se para com as pessoas que eles veem, eles fazem isso, mas com Deus que não vê. Então eu tenho duas dicas aqui. Agradeça imediatamente. A bênção chegou? Agradeça. Você pode estar onde for, está no meio da rua, vai para um cantinho, segura o celular no bolso. Meu Deus, obrigado. Louvado seja o teu nome. Agradeça imediatamente. Aliás, a etiqueta diz que é um ato de boa educação. Quando alguém fizer algo para você, agradeça imediatamente. Muito obrigado. Nós recebemos uma doação da Colgate para o trabalho aqui do Catavento, de 1000 unidades de escova de dente, pasta para as crianças. E no outro dia já tinha um e-mail escrito em nome da igreja, fiz questão, assinado, agradecendo ao diretor, a pessoa que liberou aquele lote de doação para as crianças que foram abençoadas. No outro dia, não demore em agradeça imediatamente, senão você se esquece. Ana e Eucana, ela orou, chorava, ele sofria com aquela situação. Mas a Bíblia diz que quando o menino nasceu, Eucana já levantou-se e foi a Jerusalém para sacrificar ao Senhor. Gratidão, é imediatamente. E a Bíblia não diz, mas a julgar pela atitude deles, quando ela engravidou, ela já louvou a Deus, já agradeceu, já foi falar para todo mundo: Deus foi fiel. Louvado seja o Senhor. Quando Deus fizer algo em sua vida, fale, mande mensagem, ligue para alguém. Fale, testemunhe e, acima de tudo, agradeça a Deus. Não é quando chegar em casa, não, é agora. Agradeça imediatamente. Segundo, agradeça constantemente. Isso tem a ver com cultivar um espírito de gratidão. Quando nós agradecemos continuamente, fatalmente, nos lembraremos de bênçãos recentes e de bênçãos antigas.
Dica: surgiu uma situação difícil, lembre do que Deus já fez. Lembre das coisas boas que Deus já fez na sua vida. Não seja ingrato. Vai questionar quanta coisa boa Deus já fez na sua vida e você fica, mas por que, Senhor? Mas pelo amor de Deus. Agradeça constantemente. Deu errado, mas Deus já fez tanta coisa dar certo. E mesmo quando dá errado, Deus sabe por quê, Ele vai fazer isso prosperar na minha vida de uma forma que seja uma bênção para mim. 1 Coríntios 1,4, sempre dou graças ao meu Deus, sempre, constantemente, por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,4, Efésios 5,19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor vosso Deus, dando sempre graças, sempre, constantemente. Dando sempre graças a Deus por tudo. É isso. Então, irmãos, nós passamos a semana toda pedindo. Mas eu vou lhe dar uma dica nova aqui. Você pode alcançar bênçãos de Deus só agradecendo. E Deus sabe o que você precisa e o que eu preciso. Agora, se você fica com o coração amargo, amargurado, desanimado, macambúzio, como diz o mineiro, pelo amor de Deus, põe o seu bom ânimo em alta. Nós temos que crescer, irmãos, ser maduros. Você viu fulano como está? Desanimado. Você viu a cara dele? Está acabado. Está um bagaço. Está destruído, está derrotado. Meu Deus, que crente é esse? Não, isso não é digno de um servo e de uma serva de Deus. Lava o rosto. Beba muita água para hidratar esse rosto aí. As rugas vão sumir. Louvado seja Deus. Até o feio fica bonito quando sorri. Por isso que eu sou bonito quando eu sorrio. Tem uma irmã aqui da igreja, irmã Giselda. Sorri, eu digo, é o sorriso mais bonito da igreja, é o seu. Aí ela abre o sorriso assim. Aí ela olha para mim e diz assim, mas é lindo. Não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Por isso eu canto aleluia. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Isso é um hino antigo. E sede agradecidos. Você podia curvar sua cabeça agora e agradecer. Mas agradeça de verdade. Não feche só o olho, não. Tem que ser um estilo de vida. Agradeça aí. Agradeça pela sua família, não é perfeita. Agradeça que você tem. Nem que seja um pedaço dela, mas você tem. Agradeça pelo seu emprego, agradeça pela comida que tem na mesa, na geladeira. Agradeça, por favor, pela roupa que você está vestindo. Agradeça pela chuva, não xingue, não murmure. Agradeça, diga obrigado, Jesus. Agradeça pela sua igreja, agradeça, não é a melhor do mundo, não é a perfeita, não é uma boa igreja, agradeça, porque palavra você ouviu nessa noite, agradeça, agradeça pela sua salvação, agradeça antes, agradeça durante, agradeça depois, mas agradeça. Pare de murmurar. Decida agradecer. Deus se alegra e Deus abençoa. Obrigado, Senhor, por esta semana de oração. Semana abençoada. Semana de comunhão. Semana em que a nossa fé foi exercitada e foi instigada a ser maior. A termos uma confiança maior. Obrigado porque o Senhor nos coroa de graça, de misericórdia. Por isso, nossas almas bendizem ao Senhor. Obrigado, meu Deus, porque estamos aqui.
Obrigado, Senhor, porque nossa vida não é perfeita. Mas, meu Deus, nós louvamos o Teu nome porque estamos vivos. E podemos, meu Deus, comer o que queremos. Podemos dormir e ter sono. Podemos trabalhar e produzir. Podemos, meu Deus, dobrar os joelhos. Não para murmurar ou questionar, mas para Te agradecer. Por isso você podia ficar em pé agora e orar enquanto canta. Te agradeço.